E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos ver como é que faz adição e subtração com números racionais. Lembra, as regras de sinais são sempre válidas ainda, hein? Vambora, vamos nessa. Então tem aqui um probleminha, ó. Nas férias de julho, Bruno viajou para uma cidade muito fria. Na noite em que ele chegou à cidade, os termômetros marcavam menos 2,7 graus. Na noite seguinte, a temperatura caiu 1,6 graus. Qual foi a temperatura na segunda noite? Que continha que a gente tem que fazer, pessoal? Tem que pegar a temperatura inicial lá, que era menos 2,7, e como ela caiu 1,6, eu vou adicionar 1,6 negativo. Por que do negativo? Porque ela está caindo. Aí você lembra da regra de sinal. Como que era a regrinha de sinal? Era sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então você faz 2,7 mais 1,6. Esse resultado dá menos 4,3, beleza? Vocês lembram como é que soma números decimais? É vírgula embaixo de vírgula, certo? Aí 7 mais 6 dá 13, vai 1, aqui dá 4, vírgula embaixo de vírgula. E o negativo, certo? Bom, ao outro exemplo. Gilberto estuda o ecossistema marinho. Em uma de suas pesquisas, ele mergulhou a uma profundidade, no caso, né? Aqui a altitude não faz sentido, de menos 16,5 metros. Após 20 minutos, ele subiu 7,4 metros para tirar fotos. A que profundidade ele fotografou esses peixes? Ué, pessoal, ele estava em menos 16,5, não é isso? E ele subiu. Subiu quanto? 7,4. Então eu vou considerar mais 7,4. O que vai acontecer com essa continha? Ó, lembra da regra de sinal. Sinais diferentes você vai subtrair. Então você vai ter que fazer que continha? 16,5 menos 7,4, não é isso? Aqui sobra 1. E 7 para 16, pessoal, são 9, não é isso? Então ele chegou a uma profundidade de 9,1 metros. Por que ainda do negativo? Porque como que é a regra? Porque ó, você sempre vai conservar o sinal do maior número. Beleza? Agora olha esse exemplo aqui. Ó. No mês passado, a conta bancária da Mariana estava com saldo negativo de R$ 358,27. Nesse mês, com os juros cobrados pelo banco, a dívida passou a ser de R$ 583,54. Quantos reais a mais a Mariana está devendo para o banco? Ué, pessoal, qual é a conta que eu tenho que fazer aqui agora? Aqui é uma conta de subtração. Por que é uma conta de subtração? Ó? Porque eu sei que o saldo atual dela é de menos 583,54. E eu já vou tirar aquele saldo que ela tinha anteriormente, que era de menos 358. Aqui você tem que lembrar da regra de sinal. Quando eu tenho um menos na frente do parênteses, eu sou obrigado a mudar o sinal do número. Não é isso? Mudando o sinal do número, como é que vai ficar aqui? Vai ficar menos 583,54 mais 358,27, certo? Aí você usa a regrinha de sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior número. Fazendo isso, vai dar uma conta negativa, né, de 225,27 centavos. Então, ela ainda está devendo para o banco 225,27 centavos, certo? Bom, isso aqui, pessoal, se chama um fluxograma. Ele serve para a gente para facilitar o raciocínio nosso. Então, vamos preencher esse fluxograma aqui. Ó. O que nós temos que fazer? Ó? Então, Paulo estava com dificuldade para adicionar números racionais na forma de fração. Para ajudá-lo, Leila vai fazer um esquema usando as frases e símbolos. Ajude a completar o esquema abaixo com os números correspondentes a cada uma das frases. Olha, ele falou número racional. Então, número racional são aqueles que podem ser escritos na forma de uma fração. Então, vamos ver essa sequência que ela bolou. Primeiro, para simplificar a fração, divida o número e o denominador por um mesmo número diferente de zero. Quando que a gente simplifica a fração, pessoal? É só no final, não é? Beleza. Então, eu sei que o número 1 vai estar aqui no final.
O 2, encontre frações equivalentes, ou seja, fazer o MMC. Denominadores são iguais. Quando que eu pergunto se os denominadores são iguais? Se eu posso somar direto, não é isso? A fração que representa a soma pode ser simplificada e adicione os numeradores e conserve os denominadores. Então, pessoal, vamos olhar nosso esquema aqui. Ó. Para começar, o que eu tenho que perguntar? Se as frações possuem o mesmo denominadores, ou seja, é o número 3, não é isso? Então eu venho aqui e coloco o número 3. Aí se sim, o que eu faço? Eu faço o quê? Adicione os numeradores e conserve os denominadores. É o passo 5. Se não, eu tenho que achar frações com denominadores equivalentes, ou seja, o MMC. Passo 2. Eu venho aqui, certo? Bom, aí você percebe que essa seta do 2 manda você vir para cá, beleza. O que era mesmo 5? Adicionar e conservar o denominador, ou seja, eu fiz a continha. Aí você pergunta, as frações podem ser simplificadas? Então é o passo 4 que fala isso. Se sim, como que eu faço mesmo? É a primeira, não é? Eu tenho que encontrar os números que dá para dividir, tanto o denominador quanto o numerador. E aí tá pronto o nosso esqueminha aqui, ó. Certo? Então vamos ver aqui, ó. Tem mais um. Agora, vamos ver. Paulo gostou tanto da ideia que ele resolveu criar um esquema para outra estratégia que resolve o mesmo tipo de problema: adicionar números racionais. Nessa estratégia, ele transforma todos os números racionais na forma de fração para a forma decimal. Bom, vamos ver aqui. Ó. Transforme todos os números na forma de fração para a forma decimal. Há números na forma de fração na adição e realize as adições. Bom, então para começar, o que a gente tem que fazer, pessoal? Perguntar se tem números na forma de fração. Então eu começo aqui com o 2. Se sim, o que eu tenho que fazer? Transformar todos os números na forma decimal. Se não, o que eu faço? Realize as operações de adição. Número 3. E pronto. Bom, vamos ver um exemplo aqui agora. Ó. Nesse exemplo, eu tenho duas frações. E essas duas frações têm denominador diferente. Então, o que é mais fácil a gente fazer? É achar o MMC. Só que antes de eu achar o MMC, eu vou eliminar os meus parênteses, tá? Então, como aqui não tem nenhum sinal, eu copio o número que está lá dentro. Eu vou copiar o menos 3 onzeavos. Esse menos manda mudar o sinal de quem está lá dentro. Então, vai ficar mais 1/7. Então, para poder fazer a continha agora, MMC de quem? Do 11 e do 7, não é isso? MMC, a gente fatora os números tudo junto. Bom, dá para dividir por 7, né? E por 11 agora. Aí fazendo a continha de vezes, 7 vezes 11 dá 77. Então eu já sei que o meu MMC é o 77. Então eu venho aqui e substituo tudo pelo 77. Não esquece de pôr sinalzinho de menos, tá bom? Aí eu faço 77 dividido por 11 dá 7. E 7 vezes 3 são 21. Mesma coisa aqui, ó. 77 dividido por 7 dá 11. E 11 vezes 1, 11. Bom, aí eu uso a regra de sinal. Sinal diferente, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior número. Então, 21 menos 11 dá 10, só que vai dar 10 negativo. Então, dá menos 10, 77 avos. Dá para simplificar isso? Não dá. Então, acabou. Qual é o resultado dessa continha, então? Ela é igual a menos 10, 77 avos. Beleza? Agora, pessoal, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho uma fração e um número decimal. O que é mais fácil fazer quando acontece isso? É transformar a fração para decimal. Então, como que eu transformo a fração para decimal? É só fazer o 1 dividido por 8, que dá 0,125. Então, eu vou vir aqui no lugar do 1/8, vou colocar
0,125. E aqui, ó, como eu tenho o sinal de menos, para eliminar o parênteses, eu troco o sinal de quem está lá dentro. Então, eu tenho dois números agora que são positivos. Então, eu vou somar eles. Eu vou fazer o 0,125 mais 0,25. A casa que estava vazia aqui eu completei, né, pessoal? Então, o resultado disso é 0,375. Beleza? Então, agora é com vocês. É hora de praticar aí. Valeu!